O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Vocês que aqui estão presentes podem assentar-se. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero dar boas-vindas aqui, nesta casa de clemência e bondade, a você que se une a nós presencialmente, pelos veículos de comunicação, e também agradecer a generosidade dos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a quem elevamos nossas preces pela solidariedade para com este santuário em nos ajudar a arcar com as nossas despesas e assim evangelizar nos sacramentos, na palavra proclamada e no cuidado com aqueles que mais necessitam. Hoje nós celebramos a comemoração dos nossos irmãos e irmãs defuntos. Não é suscitar no nosso coração uma dor nostálgica, onde somos interpelados mais uma vez a um momento tão doloroso que rasga o nosso coração de dor da partida de um ente querido. Pelo contrário, hoje esta celebração nos recorda aquele artigo do credo que nós professamos, a comunhão dos santos, e renova o nosso coração numa firme esperança que a fé nos apresenta, a esperança da vida eterna. Primeiro, a comunhão dos santos se manifesta de modo indivisível. E aqui a gente precisa entender primeiramente qual é a nossa fé para entendermos o que nós celebramos e o porquê nós celebramos. Nós celebramos aqueles que estão vivos, mas não estão vivos neste mundo material. Todo aquele que é inserido em Cristo faz parte da comunidade dos vivos. E é por isso que nós podemos cantar como o salmista: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Ou como cantamos nas laudes de hoje: só os vivos é que podem vos louvar, como hoje eu vos louvo agradecido. Aqui já, de antemão, se apresenta para nós uma espécie de contradição. Como falar de vida se estamos celebrando aqueles que morreram? Porque todo aquele que crê em Cristo não morre, mas vive para sempre. Esta é a certeza que a fé nos dá. Porque Cristo tem um corpo ressuscitado e triunfante no céu. Mas Cristo tem um corpo místico, do qual Ele, ressuscitado, é a cabeça, e nós, batizados, somos seus membros. Só está vivo quem está neste membro, quem é membro do corpo místico de Cristo. Agora, este corpo místico de Cristo é formado de 3 realidades que na teologia nós chamamos de 3 igrejas, que na verdade é uma coisa só. A igreja triunfante, que são os santos e santas de Deus, aqueles que já contemplam a Deus tal como Ele é, na glória do céu e que chegaram à estatura de Cristo. A igreja militante, que somos nós,
que estamos militando, isto é, caminhando rumo à pátria definitiva neste mundo, homens e mulheres que estão aqui neste mundo, e a igreja padecente, que são os membros da igreja que já experimentaram a partida deste mundo, mas ainda não chegaram à estatura de Cristo e por isso se purificam para ingressarem de modo pleno no céu e chegarem à santidade perfeita. Hoje nós celebramos esta realidade, portanto, que está intimamente unida. Teoricamente, ontem celebrávamos a igreja triunfante. Os nossos irmãos e irmãs que pertencem ao corpo de Cristo e que já estão na glória do céu. E hoje nós recordamos a igreja padecente. Os nossos irmãos e irmãs que morreram e que se purificam no purgatório para adentrarem à glória do céu. Se nós sabemos se está no céu ou não compete a nós. O que nos atesta é exatamente isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta ao Timóteo, nos diz na leitura que escutamos. Merece fé esta palavra, se com ele morrermos, com ele viveremos. E aqui está. Preciso deixar bem claro de antemão, a igreja não reza pelos mortos. Porque morto é quem não está em Cristo. A morte que nós estamos fazendo memória hoje, nada mais é do que um acontecimento biológico que vai chegar para mim, vai chegar para você. Mas diz Jesus, não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo. Depois disso eles não podem fazer nada mais. Vejam. Jesus já nos atesta nas entrelinhas que há algo muito pior do que a morte biológica, a separação da nossa alma do corpo. É a morte eterna, a condenação ao inferno. A estes nós não rezamos. Nós rezamos por aqueles irmãos que nós chamamos do latim de defuntos. Defunto vem do latim que significa defunctio, ou seja, aquele que deixou uma função, porque continua vivo. Continua vivo porque morreu com Cristo. Repito, merece fé esta palavra. Se com ele morrermos, com ele viveremos. E é por isso que rezamos por aqueles entes queridos que nós sabemos que em vida buscaram, não obstante as suas limitações e fragilidades, permanecer unidos a Cristo. A nossa fé nos assegura esta feliz certeza. Eles estão presentes, ainda que não sejam visíveis. Eles podem rezar por nós, da mesma forma que nós rezamos por eles, porque fazem parte do mesmo corpo, do qual eu e você somos membros, o corpo de Cristo. É por isso que o autor da primeira leitura da carta do livro da sabedoria que escutamos, vai nos dizer que aos olhos do mundo, aos olhos dos insensatos, parecem morrer. Nós cristãos ousamos ir além daquilo que qualquer outra pessoa que não tem fé é capaz de ir. Nós não nos desesperamos quando vemos o corpo inerte num caixão daquelas pessoas que mais amamos na nossa vida, porque esta palavra é digna de fé. Ali não é o fim da nossa existência. E é por isso que hoje essa celebração nos renova na esperança. A esperança que nos assegura a fé no ressuscitado, o Cristo, vivo e presente no meio de nós. Por isso Jesus pode dizer para mim e para você no dia de hoje, não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Nós cristãos vamos além, porque nós olhamos para o nosso ente querido falecido, ainda no seu velório, e ousamos dizer lá no coração, esta saudade não será eterna, ela é passageira. Nós nos reencontraremos em Deus. Agora, a morte nos desafia. A morte coloca diante de nós e nos devolve uma consciência que muitas vezes nós queremos fugir dela.
a consciência de que esta vida neste mundo é preâmbulo de uma vida definitiva e que é consequência das escolhas que eu faço aqui e agora. Tão fato é que nós não fomos feitos para uma morte eterna, que nós não conseguimos pensar e nem suportar a ideia da nossa própria finitude. Nós temos uma certeza cravada no nosso coração: nós não fomos feitos para o fim. E é por isso que quando vem a morte baterá às nossas portas, ela contraria toda a nossa razão e toda a nossa lógica, porque nos devolve uma consciência: ainda que a nossa alma seja imortal, nós deixaremos este mundo. Nós vamos romper com as relações que aqui cultivamos. Nós vamos ter que deixar o que às vezes lutamos a vida inteira para conquistar. E até muita gente diz sabiamente, né? Caixão não tem alça. Perdão, caixão não tem gaveta. Tem alça, né, Gorete? Dá para carregar o defunto no caixão, é verdade. Não tem a gaveta. Porque lá não vai caber dinheiro, lá não vai caber imóvel, lá não vai caber celular, lá não vai caber a outra pessoa que você ama, lá não vai caber suas roupas, lá não vai caber os títulos. Porque, meus irmãos, a morte nos apresenta tal como Adão foi apresentado diante de Deus, nu, sem nada a esconder. A morte, ao mesmo tempo, ela é a coroação de tudo aquilo que uma pessoa viveu neste mundo. Por ser o ponto final na história terrena, ela traz à tona tudo aquilo que nós vivemos e plantamos, de bom ou de mal. Por isso nós cristãos cremos nisso, que a nossa vida, a vida do justo, quem é o justo na Sagrada Escritura? Quem busca viver em conformidade com a lei do Senhor. A vida do justo está na mão de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Pelo contrário, a gente sofre, a gente tem um coração marcado pela dor e às vezes até traumatizado pela morte, porque a gente sempre queria estar um minuto a mais ao lado daquele que amamos. A gente sempre queria ter a oportunidade de ter um abraço a mais, uma palavra a mais, uma oportunidade a mais de fazer diferente. E a morte também nos devolve a consciência de que nós não podemos postergar o nosso amor para o dia de amanhã, que nós não podemos deixar para um futuro aquilo que o meu coração pede, aquilo que o meu coração deseja. A morte nos traz a necessidade de amar no cotidiano, de amar no agora e de perceber que enquanto nós estamos vivos, nós temos uma oportunidade de sermos pessoas melhores e de dar amor àqueles que precisam e àqueles a quem elegemos. Por isso hoje nós rezamos pelos nossos irmãos falecidos, para que eles que estão se purificando para entrar no céu, encontre diante da misericórdia de Deus o perdão dos nossos pecados. Por isso hoje nós também rezamos por nós, para que quando chegar a nossa hora, nós possamos tomar parte desta palavra que Jesus diz, que todo aquele que crê nele ressurgirá. O caminho para a vida é uma só, é a verdadeira vida que é Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo. E eu termino esta reflexão agora dizendo isso para você, meu irmão, que às vezes está com o coração partido por ser o primeiro finados que você faz memória daquela pessoa que você perdeu este ano. Quantas famílias enlutadas por perdas tão recentes, por causa desta pandemia, por causa da violência, por causa da corrupção, por causa, seja qual lá for o motivo. Lembra-te de Jesus Cristo. Ele morreu. E aqui está uma coisa tão profunda que une este dia de finados ao mistério que celebramos lá no Sábado Santo. Nosso Deus entrou na nossa morte. Até na escuridão nós não estamos só.
Aqui também a igreja é sábia. As cores litúrgicas não são aleatórias. A igreja propõe para esse dia de hoje o preto. Primeiro, porque o preto imediatamente nos remete à morte. É por isso que a cor do padre é o preto, porque o padre é um homem que morreu para o mundo. E de dentro brota a pureza. Todo mundo já viu um padre de batina e sabe do que eu estou dizendo. Mas o preto nos lembra a noite escura, que qualquer um de nós passará por ela. Esta noite escura da nossa fé se consuma de modo muito palpável na hora da morte, onde toda certeza que nós temos é desestabilizada, onde toda e qualquer possibilidade de luz é ofuscada. Só permanece uma luz, a luz da cruz do Senhor. É nesta que nos agarramos. Lembrar de Jesus Cristo é saber, este Deus entrou na morte, na minha morte, na sua morte, na morte dos nossos que já partiram, para que até na hora da morte nós não estivéssemos longe dele. Deus sabe o que é morrer. Deus sabe o que é descer à sepultura. Mas Deus ressuscitou. Ele está vivo. E esta é a nossa fé. E porque Ele está vivo, todo aquele que nele permanece viverá com Ele para sempre. Nós cristãos, além de ousarmos crer que a vida não termina com a morte biológica, nós ainda contrariamos o mundo ao dizermos que quando este Senhor vier em sua glória, este nosso corpo mortal tornará a viver. Porque nós não fomos feitos para esta separação, corpo e alma. O ser humano é uma totalidade de corpo e alma. Se a alma separa-se do corpo na hora da morte, é porque entrou um trem no meio do caminho aí que bagunçou o coreto. E esse negócio chama-se pecado. Mas quando Ele vier, Ele fará nova todas as coisas. E então, neste dia, nós não só nos encontraremos em alma, mas nós poderemos nos abraçar no nosso corpo, porque o ressuscitado vive. Ressuscitado já não morre, e porque passou pela morte, ele vive para sempre. Que hoje o meu e o seu coração seja renovado nesta certeza, porque Ele vive, a nossa vida é planificada. Porque Ele vive, a nossa morte é restaurada. Porque Ele vive, se morrermos com Ele também viveremos. Que o Senhor enxugue os prantos daqueles que hoje choram. Que o Senhor conceda a graça da visão beatífica àqueles que partiram deste mundo. E renovando o nosso coração na esperança, nos faça viver bem o tempo presente, para que quando chegar a nossa hora, possamos também nós nos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a coroa daqueles que o amam e que em vida souberam traduzir este amor em gestos concretos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E com confiança, irmãos e irmãs, apresentemos